Segundo bloco do Extracampo chegando e agora é hora de falar de Cruzeiro. A gente vai ver como é que foi o empate em 0-0 do time celeste na Arena Pernambuco diante do Sport. Um jogo que não foi nada bonito, né? Truncado demais, poucas chances aproveitadas. A gente vai conferir agora como é que foi essa partida. Com muitos erros e poucas finalizações, o Cruzeiro não superou a forte marcação do Sport. Sem muita criatividade, o time da Toca tentava vencer a defesa pernambucana com chutes de fora da área. No finalzinho do primeiro tempo, Egídio cruzou para Everton Ribeiro, que chutou. Ricardo Goulart pegou o rebote, mas acertou a zaga. No segundo tempo, os dois times continuaram jogando mal e foram poucos lances de perigo para os dois goleiros. Final, Sport 0, Cruzeiro, líder isolado com 53 pontos, também 0. Muito bem, esse aí foi o jogo do Cruzeiro, um jogo que a gente viu. O VT foi curtinho, né? 30 segundos, porque não teve muita coisa para acontecer na Arena Pernambuco. E sobre isso eu queria falar uma coisa com vocês. O Cruzeiro tem pecado muito na finalização. Ou tem errado demais na frente do gol, ou nem tem finalizado. E isso pode ser fatal para um time que quer segurar o título sem muitos sustos. Até onde isso pode influenciar, né, na performance do Cruzeiro como um todo? Eu não acho que o Cruzeiro não está chutando a gol. Eu não concordo que o Cruzeiro não está chutando a gol. O Cruzeiro continua chutando muito a gol. Não chutou contra o Sport. O jogo contra o Sport foi ruim. Eu vi depois do jogo o Marquinhos e o Everton Ribeiro reclamando de cansaço. O Marquinhos não, né? Marquinhos chegou outro dia. E chegou outro dia. Mas os dois falando de cansaço do grupo. Tudo bem, entendi. Na coletiva, o Marcelo Oliveira citando cansaço. Vou acreditar que houve o cansaço. E tem justificativo. O Cruzeiro perdeu o clássico para o Atlético, que já dá um baque. Pegou o voo para Curitiba, jogou contra o Curitiba, ganhou. Pegou o voo para Recife, onde ganhou jogou contra o Sport. Ganhou contra o Curitiba, aliás. Ganhou sofrido contra o Curitiba e pegou um voo que cansa bastante, indo para o Recife. Atravessou o país, né? Atravessou o país, né? E aí é o calor do Nordeste, aquela coisa toda. Vamos considerar isso. Vamos saber de fato se há cansaço, eu acho que essa semana. Se o Cruzeiro... aliás, o Cruzeiro tem uma boa semana para descansar, se o problema é o cansaço. Vai jogar contra o ABC no Mineirão, amanhã, né, na quarta-feira, e jogar contra o Inter e depois contra o Corinthians. Também em casa. Também em casa. Se o problema é cansaço, aí a semana vai resolver o problema do Cruzeiro. Agora, se tiver resultados adversos, se jogar como jogou contra o Sport, aí o problema vai ser outro. Acho que aí o problema é técnico. Mas eu acho que, igual você comentou sobre perder muitos gols, acho que o Cruzeiro ultimamente está muito displicente ali na área. Eu acho que é muito enfeite, sabe? Firula. Muito firula, quer fazer o gol mais bonito o prêmio Puskás, né, de gol, porque é impressionante. O pessoal chega ali no pé do gol e quer fazer o gol mais bonito da rodada, né, parece. E eu acho que tem que parar por isso, porque o Campeonato Brasileiro é decidido nos detalhes. E se perder um gol ali, eu vou pegar o jogo do Atlético, por exemplo, o clássico. O Cruzeiro perdeu muito gol mesmo. Aquele jogo não era, eu acho que aquele jogo era para o Cruzeiro ter feito, com todo o perdão aos atleticanos, 5-0. Porque o Cruzeiro jogou... 5-0 não, 5-3. 5-4. Tô falando isso só no primeiro tempo, porque o Cruzeiro jogou muito, até tomou o primeiro gol do Atlético. Então, eu acho que o Cruzeiro está muito displicente ali na frente. O jogo contra o Curitiba também, o Cruzeiro errou muitos gols, fez 2-0, mas poderia ter feito mais no primeiro tempo, principalmente. Depois o time relaxou e o Curitiba foi para cima, fez e eu até imaginava que ia dar empate naquele jogo, porque o Curitiba foi para cima com tudo. Então, eu acho que o Cruzeiro está muito displicente ali na frente. O Marcelo Moreno, o Ricardo Goulart, o pessoal está começando... A situação do Ricardo Goulart, eu acho que a gente costuma falar, tanto cruzeirense quanto atleticanos, de que a seleção faz mal, às vezes, para o jogador, né? O cara vai para a seleção jogando o fino da bola. Quando volta uma porcaria de jogador, né? Na primeira convocação do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart, não aconteceu tanto isso. E o Tardelli melhorou, né? Melhorou, depois que foi para a porque seleção. No caso na primeira convocação, tudo bem. Agora, depois dessa segunda convocação, nem foi ainda para a seleção, né? Mas como caiu o futebol do Ricardo Goulart nos últimos jogos, né?
fez um gol contra o Atlético, mas um gol embaixo da linha do gol, né? Eu acho o cruzamento do Um Everton gol que a Ribeiro. bola mais bateu nele do que ele chutou pro gol. Bateu na canela e entrou. Eu acho que o Cruzeiro está sentindo falta também do Alisson. O Alisson é um jogador muito interessante ali no meio campo do Cruzeiro. Tem feito diferença no Cruzeiro, brilhou no Clássico, fez o gol lá, e o gol do empate, né? Aquele golaço. E tem jogado muito, fez gol contra o Atlético Paranaense antes, então esse desfalque do Alisson ultimamente pesou um pouco no elenco do Cruzeiro. O Alisson pode voltar contra o Inter, ele pode né? voltar. Contra o ABC sem a menor possibilidade, mas tem uma grande possibilidade de ele voltar a jogar contra o Inter, vai ser um grande reforço. Agora o Cruzeiro tem que fazer conta. Né? Eu acho que o grupo, já que o problema é fazer firula, essa coisa toda, tem que sentar e falar assim, olha gente, vamos parar de brincar porque faltam, o torcedor fala em 7 vitórias, né? Faltam não sei quantas vitórias para a gente garantir o título, o Inter está na cola, se ganhar do Inter são 9 pontos que abre sobre o segundo colocado, que vai ser o próprio Inter, não tem a menor possibilidade nem São Paulo nem Atlético encostarem no Inter, porque são 4 pontos de diferença. O Cruzeiro tem que olhar para esse jogo, focar para esse jogo com muito cuidado. O jogo, a gente está aqui falando tanto do Cruzeiro quanto do Atlético, falando do fim de semana, porque a Copa do Brasil, neste momento, acho que pouco interessa para os dois mineiros. Encobriu a relevância da Copa do Brasil, dada a magnitude dos jogos no brasileiro. Contra o ABC. Eu acho que o Cruzeirense está até assim, vai passar, mas se não passar, tá bom, a gente está preocupado com o título brasileiro, até porque tem essa preocupação hoje com o Campeonato Brasileiro que está aí, faltando 13 jogos. E eu acho que a diferença também, o elenco é o mesmo, eu acho que esse ano o elenco está muito acomodado com a vantagem. Ano passado o time não estava muito acomodado como está esse ano. Acho que ano passado o pessoal preocupava mais com vantagem. Vamos abrir mais vantagem, vamos abrir uma vantagem. E esse ano está diferente. Eu acho que o time está um pouco acomodado. Tá 6 pontos. Ninguém vai tirar esses da gente. A complacência é um mal difícil de combater no meio do futebol, né? É complicado você manter um jogador sempre motivado dentro do vestiário. E tem que acontecer isso agora pelas mãos do Marcelo Oliveira, porque ele é um técnico que sabe fazer isso. É um técnico motivador. A gente conhece ele. E 6 pontos, eu não considero tanta coisa assim. Na verdade, eu até tenho dito o seguinte, a diferença do Cruzeiro hoje para o Inter não é de 6 pontos. Hoje é de 7 pontos. O Inter precisa fazer, não adianta fazer 6, precisa fazer 7 pontos, porque o saldo de gols do Cruzeiro é 9 acima do Inter. Não acredito que em 3 jogos vá tirar isso. Né? Precisaria de uma combinação de vitórias do Inter e derrotas do Cruzeiro em 2 jogos, para o Inter passar o Cruzeiro, inclusive, no saldo de gols. Então, o Inter depende de fazer um pontinho a mais do que o Cruzeiro. 7 pontos. É uma boa vantagem, mas no fim de semana, antes do fim de semana, eram 9, considerando que a vantagem do Cruzeiro era de 8 pontos. E já que estamos falando de gols e de pontos, eu quero ver na tela agora com quantos pontos cada time foi campeão do Brasileiro desde que foi implementado o sistema com 20 times, os pontos corridos. Então, Thiagão, coloca pra gente aí, fazer um comparativo aqui agora. Aí, eu comecei em 2006 com o São Paulo, que foi campeão na 36ª rodada com 74 pontos. Foi um campeão mais cálido, né? Demorou mais a se garantir, mesmo que com uma certa antecedência. Em 2007, o São Paulo ganhou na 34ª, já foi bem mais largo, tinha 73 pontos. Em 2008, fechando o tricampeonato, na rodada final, com 75. Em 2009, o Flamengo foi campeão na 38ª com 67, o campeão com menor aproveitamento. Contra o Grêmio, contra o Grêmio. Um campeonato bem disputado. O Grêmio entregou, né, aquele jogo, não dá para falar diferente, para evitar o título do Inter. 67 pontos, né? Impressionante. Prova que o Flamengo fez uma grande campanha no segundo turno. Subiu demais de produção. Chegou a estar na zona de rebaixamento naquele campeonato. Cresceu demais. Entrou o Andrade e aí foi uma sequência de vitórias, né? Em 2010, o Fluminense, que disputava com Cruzeiro e Corinthians a liderança, ganhou na última rodada com 71, gol do Sheik. Foi o terceiro campeonato que ele decidiu, né? É verdade, foi Flamengo e o segundo, aliás, né? Em 2011, o Corinthians foi o campeão na rodada final, também com o clássico, venceu o Palmeiras, empatou com o Palmeiras em 0-0 e foi campeão com 71 pontos. Em 2012, mais Fluminense na 35ª rodada com 76, um jogo que praticamente selou a queda do Palmeiras. Em 2013, o Cruzeiro na 34ª com 74. O São Paulo e o Cruzeiro. Na rodada eles estavam com essa pontuação, não é isso? Exatamente. 74 pontos na 34ª rodada. Na verdade, perdeu algumas depois. Na verdade, foram os pontos conquistados naquela rodada, né, que levaram aquele número, né? É o número suficiente porque eles fizeram campeão. Quer dizer, o Cruzeiro está com 53 pontos. Vamos colocar ali
A maior pontuação que eu vi ali, me parece, foi 76 pontos. Fluminense em 2010. Para 53, o Cruzeiro está a 23 pontos do título, né? Podemos colocar dessa forma. Não acredito que com 76, 77, haja uma disputa ali com o Inter, com São Paulo, Isso Atlético, se traduz em 8 partidas, por assim dizer, né? 7, 8 vitórias em 13 partidas. Parece ser muito, mas vai pegar o desempenho que o Inter precisa ter para chegar a essa pontuação. Essa a conta que o Cruzeiro precisa fazer. E se o Cruzeiro ganha do Inter, dá para a gente até, fazendo exercício aqui, uma brincadeira aqui, o Cruzeiro tira um jogo, na verdade não fica com 2 jogos a menos, porque ele também tirou 3 pontos do Inter. Né? É literalmente um jogo de 6 pontos esse do fim de semana, porque abre bastante a diferença para o Inter. O Cruzeiro ganhar no fim de semana significa o Inter perder. E coincidentemente, eu vou comparar um pouquinho aqui, o Cruzeiro ano passado, assim, não que garantiu, mas teve a vantagem garantida, assim, e ficou bem próximo do título, foi contra um time gaúcho, né? Foi contra o Grêmio, aqui 3x0 no Mineirão. Foi o e agora final, né? Foi praticamente ali que... os jogadores comemoraram depois, já falaram para entregar a taça e tal. E agora novamente. Uma arrogância, mas foi ganhou do Vitória, depois. Então, novamente mais um duelo contra o time gaúcho no Mineirão e novamente precisando dessa vitória para não que faça aquela festa como ano passado, mas que o torcedor cruzeirense fica mais aliviado, né, por essa sequência meio instável do Cruzeiro. Então, uma vitória contra o Inter vai voltar aquela confiança até do torcedor, que o torcedor já está meio que não que desconfiado do time Talvez seja elenco. a derrota no Clássico. A derrota no Clássico deixou o pessoal meio com interrogação. Né? Agora, não dá para dizer o seguinte, não dá para o torcedor do Cruzeiro esquecer o seguinte, foram 2 jogos fora de casa, 4 pontos em 6 jogos. Não perdeu nos 2 jogos fora de casa. A instabilidade do Cruzeiro, ela existe, tudo bem, mas é uma instabilidade que o time não está danando a perder, não. O Cruzeiro tem 4 derrotas no campeonato. Andrezinho, vou ter que te expulsar agora. A gente está chegando no final do segundo tempo. O Extracampo vai para mais um rápido break. A gente volta no próximo bloco com a tabela de classificação atualizada, o palpite dos nossos comentaristas dos próximos jogos e muito mais. Tem TJD, tem polêmica. Então fique ligado, não saia daí, a gente volta já já.